Nós estamos em uma série que tem como título Eu Cheio. E essa série trata das coisas das quais devemos nos encher, aquelas que Deus preparou de antemão para que nós pudéssemos ser cheios e assim vivermos uma vida abundante. E hoje o tema é Eu Cheio de Gratidão. Nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 1, os versículos 14, 16 e 17. Eu peço que você abra a sua Bíblia, se você a tem em mãos, no Evangelho de João, ou seu tablet, o seu smartphone, ou se você ainda preferir também pode acompanhar a leitura em um dos nossos telões, o Evangelho de João, palavra do Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ler no capítulo 1, os versículos 14, 16 e 17, para então darmos início à ministração dessa noite. Eu convido você então a ouvir com a reverência a palavra do Senhor. João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículos 16 e 17. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, obrigado. Não somos merecedores de coisa alguma, mas aprove a Ti, em Tua infinita bondade e misericórdia, nos alcançar com a Tua maravilhosa graça. Muito obrigado por essa noite, pelo privilégio de começarmos mais uma semana de vida na Tua presença, na Tua casa, com os nossos irmãos, buscando a Tua face. Fala conosco agora. Nós precisamos de uma palavra rema, aquela que vem do trono da Tua graça e entra no nosso coração para fazer mudança, para nos transformar. Isso é o que nós desejamos, é o que nós pedimos humildemente, no nome daquele que nos salvou do pecado, nos salvou do inferno, da perdição eterna, mas principalmente nos salvou de nós mesmos. Obrigado, Senhor. Nós Te adoramos e Te exaltamos em o nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Será que você pode dar mais um aplauso ao Senhor nessa noite? Aleluia! Quando Jesus entra em cena na história da humanidade, Ele vem cheio de graça. E é impossível ler os evangelhos, ler os relatos sobre a vida de Jesus e não percebermos como Jesus era cheio de graça. E como Jesus repartia esta graça com aqueles que estavam ao seu redor. A mulher adúltera, todos queriam apedrejá-la, mas Jesus a absolveu e a perdoou. A mulher pecadora lavando os seus pés na casa do fariseu, todos queriam expulsá-la dali, mas Jesus lhe ofereceu inclusão. A mulher junto ao poço de Jacó, todos queriam desviar-se do seu caminho para evitá-la, mas Jesus foi diretamente a ela para lhe oferecer de graça a água da vida. Um dos seus 3 melhores amigos lhe negou e Jesus lhe ofereceu restauração e restituiu o seu ministério. Jesus era cheio de graça. Que dizer de Zaqueu, o publicano, ou do centurião romano, ou ainda o chefe da sinagoga, ou o endemoniado de Gadara, o cego de Jericó, e tantos outros que Jesus alcançou e tocou com a graça de Deus e mudou as suas vidas.
Mas talvez a melhor história que representa esta graça de Deus que estava sobre o Filho, sobre o unigênito, sobre Jesus, e que se manifestava de forma tão abundante e transbordante, a gente vai ver lá na cruz do Calvário, naquele momento mais doloroso que Jesus viveu em toda a sua vida. Ali estava um malfeitor, que costumamos chamar de o ladrão da cruz, e ele estava ali porque havia cometido um crime. Ele era um réu confesso e condenado à morte. Todos os recursos jurídicos não puderam livrá-lo da sua sentença. O que ele fez foi algo muito errado e por isso ele merecia a pena de morte. Naquele momento ali, na cruz do Calvário, aquele homem pecador, réu condenado, pede a Jesus misericórdia e graça. E Jesus é tão gracioso que ele lhe oferece a entrada para o céu. Pense na dor que Jesus estava experimentando naquele momento. O seu corpo dilacerado, as suas mãos e os seus pés pregados na cruz, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ensanguentado, esvaindo-se, sem respirar direito por conta da asfixia do peso do seu próprio corpo. E naquele momento Jesus é capaz de oferecer graça àquele que está lhe pedindo graça. Quando estamos machucados, é tão fácil justificarmos as nossas reações. Quando estamos passando por lutas, por pressões, por desafios, nós reagimos às vezes de forma tão intempestiva. E em sua dor, Jesus, entretanto, ele ofereceu graça. Quando estamos machucados, quando estamos feridos por alguma razão, alguns de nós têm permitido que o nível da nossa dor esteja diminuindo o nível da graça de Deus dentro de nós. O que você está suportando não pode esvaziá-lo da graça de Deus. O que você está passando neste momento, o que você está enfrentando, seja o que for, você não pode deixar que aquilo que está lhe crucificando prejudique o fluir da graça de Deus em sua vida. Você tem uma escolha. Se você está sangrando, sangre a graça de Deus. Se você está chorando, chore a graça de Deus. Porque você não pode ter abundância de graça se você estiver cheio de ódio, de mágoa, de ressentimentos. Porque se você estiver cheio destas coisas, você ficará sem graça. Você permanecerá ferido. Você já notou, por exemplo, que Jesus, em todo o Evangelho, ele não ficava ofendido? Ele não se sentia ofendido? Jesus caminhava entre as pessoas e muitas vezes elas o maltratavam, o rejeitavam, falavam mal dele, mas Jesus não se sentia ofendido. O nível de graça de uma pessoa é revelado pela facilidade com que ela se ofende. É interessante que muitas vezes permitimos que as pessoas cheguem até o centro do nosso coração e nos atinjam. E isso tudo tem a ver com escolhas. Quem está crucificando você nesse momento? Quem lhe está perturbando? Quem lhe está perseguindo? Quem lhe está humilhando? Quanto mais graça de Deus nós temos, menos ofendidos e menos machucados nós ficamos com as pessoas ao nosso redor. Nós saberemos lidar melhor com as ofensas, com as provocações, com as situações que nos envolvem em nossos relacionamentos, em casa, no trabalho, na igreja, no nosso dia a dia, e assim seremos mais atraentes para aqueles que estão aí fora desesperadamente procurando a graça de Deus. Em João 1,16, o texto que lemos diz: todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. A vida e o ministério de Jesus eram plenos da graça, marcados pela graça de Deus. E Jesus não apenas tinha abundante graça, ele era cheio de graça, mas ele também repartia a graça. Da mesma forma, nós recebemos graça de Deus para repartir
usufruirmos esta graça. Este é o sentido de sermos agraciados. Esta é a razão por sermos tão abençoados, para que nos tornemos transmissores da graça de Deus e estejamos redistribuindo as bênçãos que Ele tem nos dado abundantemente. Paulo vai um passo além e em Colossenses 4:6 ele diz que a palavra de vocês, que o falar de vocês seja sempre com graça, sempre agradável e temperado com sal, para que vocês saibam como responder a cada um. É a graça que transborda da boca para fora, é a graça que transborda de lábios curados. Muitos permitem que a graça apareça nas conversas no foyer, no hall da igreja, mas quando chegam no estacionamento, no carro, com a esposa, às vezes a caminho de casa, o falar já não é mais um falar agradável. Quando chega no ambiente da sua intimidade, no convívio e no relacionamento com aqueles com quem vive mais de perto, esta graça desaparece da sua boca. Jesus contou uma parábola tão interessante sobre um servo ingrato, que poderia ter como título também o servo sem graça. E muitas vezes essa é a nossa história. Somos tão perdoados, tão abençoados, recebemos tanta graça de Deus, mas temos dificuldade de repartir esta graça. Se somos receptores da graça de Deus e merecida, deveríamos então ser muito mais rápidos em perdoar uns aos outros. Deveríamos ser rápidos em conceder o benefício da dúvida. Deveríamos ser rápidos em ser movidos por compaixão ao nosso próximo. Deveríamos ser rápidos em evitar julgar aqueles que estão ao nosso redor. Transbordantes de graça. Este é o sentido pelo qual a graça de Deus é revelada e liberada a nós na pessoa de Cristo Jesus. Mas é preciso também entender a graça em relação a nós mesmos. E talvez esta seja uma chave para compreender porque tantas pessoas têm dificuldade em transmitir a graça. É porque elas não conseguem entender a graça com respeito a si mesmas. Quando examinamos a nossa própria vida, talvez alguns de vocês estejam aqui hoje tristes, se sentindo culpados, talvez alimentando no seu coração algum tipo de vergonha ou remorso, porque ainda não conseguiram perdoar a si mesmos pelas coisas que fizeram no seu passado e algumas que ainda têm feito no seu presente. Se estamos cheios destas coisas, como podemos repartir? Como podemos receber e repartir a graça de Deus se o nosso coração nos condena, se nos sentimos culpados e cheios de vergonha? Este é o tempo de você receber e abraçar a graça de Deus que está sendo liberada sobre a sua vida. Este é o tempo de você agarrar a graça que o Senhor está derramando precisamente agora sobre o seu coração. Não se engane, o que você fez foi realmente terrível, feio, desprezível e talvez até indizível, mas a graça de Deus é maior e você foi coberto pela graça do Pai. Paulo percebeu isso quando recebeu de Deus uma palavra em uma situação muito difícil que ele estava enfrentando. Deus disse para ele: a minha graça te basta. É hora de você abraçar a suficiência da graça de Deus. Onde houve grande pecado, a graça surpreendente e superabundante prevaleceu na sua vida. Se você está cheio de graça, aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração por você e por toda a família da graça é a oração que Pedro fez na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 2, quando ele cumprimentou os irmãos dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Que a graça se multiplique em sua vida, que a graça de Deus se multiplique mais e mais e mais e mais. Quantos querem graça? Levantem as suas mãos. Mais graça, mais favor de Deus, mais e mais e mais da graça de Deus. Que a graça
graça de Deus se multiplique em nossas vidas, ao ponto que possam as pessoas dizer de nós o que foi dito dos apóstolos em Atos 4:33, que com grande poder eles davam testemunho da ressurreição de Jesus, e sobre todos eles havia abundante graça. Que sobre a sua vida se derrame abundante graça de Deus, que ninguém fique de fora. Outrora inimigos, mas agora cobertos pela graça. Outrora culpados, mas agora cobertos pela graça. Outrora condenados, mas agora cobertos pela graça de Deus. O que eu vejo todas as manhãs quando eu olho no espelho da minha casa, eu vejo alguém coberto pela graça. Alguém que um dia estava preso, alguém que um dia era escravo, alguém que um dia estava condenado pela raiva, pela culpa, pela vergonha, mas que hoje está transbordando por causa da graça que um dia o alcançou. E porque eu recebi tanta graça de Deus, não me cabe outra atitude senão estar cheio de gratidão. Há uma história no Evangelho, um momento na vida e no ministério de Jesus em que ele se encontra com 10 leprosos. E Jesus está tão cheio de graça que ele, com uma palavra, libera a cura para todos aqueles doentes. Está lá em Lucas 17, de 11 a 19, eu quero ler na versão A Mensagem, porque eu achei bem interessante essa versão. Diz assim: enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram, e enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou, glorificando a Deus em alta voz. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar a sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então disse ao homem: levante-se, siga o seu caminho, sua fé o curou e o salvou. Aleluia! 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. E que imagem poderia ser mais precisa com respeito à geração que estamos vivendo hoje do que esta de ingratidão? Uma geração consumida pela atitude do direito, uma geração que tem expressado uma absoluta ingratidão a Deus, uma geração que do alto da sua pretensa liberdade, todos cheios de razão e de vontade, não conseguem reconhecer nas mínimas coisas, nas coisas mais simples, a bênção de Deus e serem gratos. Quando desesperados por ajuda, muitas vezes quando perdemos o controle das situações, quando estamos passando por uma crise, por um problema, aí vamos procurar a Deus, vamos pedir misericórdia a Deus, vamos clamar pela graça de Deus e recebemos graça para depois seguirmos o nosso caminho sem pausa, sem hesitação e sem gratidão. Ouça o que Jesus disse àquele homem no final desta passagem. Então disse ao homem: levante-se, siga seu caminho, sua fé o curou e o salvou. Você entende isso? 10 foram curados, mas um foi curado e salvo. Aleluia! E a chave foi a sua gratidão. Você tem a opção hoje de ser tocado, de ser curada, de ser abençoado, de ser favorecido, sim, mas você pode ter a atitude correta e encontrar em Deus não somente uma bênção ou um milagre que você esteja aqui buscando, mas a totalidade
totalidade, a plenitude daquilo que Ele tem para lhe oferecer. Aqui estão algumas coisas importantes sobre a gratidão que eu gostaria de compartilhar com você, com base nesta passagem que lemos sobre a cura dos 10 leprosos. Se você quer ser cheia de gratidão, se você quer ser cheio de gratidão, você deve, em primeiro lugar, deixar o caminho da multidão. Este homem se afastou dos ingratos, ele foi com eles em obediência à voz de Jesus até os sacerdotes, porque eram os sacerdotes que confirmavam a cura. Mas no momento em que ele percebeu que estava curado, ele não quis mais andar com os ingratos. Ele se afastou, ele foi contra a maré, ele foi contra o fluxo da ingratidão. Para sermos gratos a Deus, nós precisamos nos distanciar dessa mentalidade de direito, de prerrogativas, de exigências, de críticas destrutivas. Você nunca será cheia de gratidão, você nunca será cheio de gratidão se você achar que você merece o que recebeu, merece o que tem, merece o que conquistou. Foi apenas graça e misericórdia de Deus. Nós não podemos ser como aqueles 9 leprosos e acreditar que merecemos o que Jesus faz por nós. Como o apóstolo Paulo, precisamos ser os primeiros a dizer: eu sou o principal pecador, eu não mereço cura, eu não mereço bênção, eu não mereço milagre, eu não mereço o inesperado. É somente a graça de Deus. E portanto, se eu quero ser cheio de gratidão, eu preciso me afastar desta multidão ingrata, eu preciso me distanciar destes que vivem expressando a sua ingratidão. Em segundo lugar, para ser cheio da graça e da gratidão, você precisa voltar à fonte de toda a graça. Olha o que aconteceu. Esse homem para no caminho. Ele está andando, ele está seguindo o curso da sua vida, mas de repente ele para. Ele pensa e ele retorna. Ele reconhece que Jesus é a fonte do que está acontecendo na vida dele. Ele reconhece que Jesus é a razão pela qual ele estava sendo curado. E ele volta para agradecer. É interessante porque nesse momento a gente percebe que ele está atento à fonte de onde a sua cura veio. Eu gosto desse ponto porque quantas pessoas recebem bênçãos de Deus todos os dias e são incapazes de perceber a fonte, estão completamente inconscientes, ignorantes com relação à fonte de tantos milagres e de tantas bênçãos que acontecem ao seu redor todos os dias. Quantas pessoas que você conhece, com quem você convive e que estão sendo tão abençoadas, mas não conseguem reconhecer que de Deus vem essa bênção e serem gratas a Deus. Muitas vezes nós não somos agradecidos por puro esquecimento. Nós buscamos a Deus quando estamos precisando de uma bênção, recebemos uma bênção, recebemos um milagre e logo nos esquecemos e começamos a nos preocupar com outras coisas, com outros problemas. Os nossos olhares estão sempre focados nas dificuldades, nos desafios, nos problemas que temos e não nas bênçãos que temos recebido. Muitos de nós falhamos em parar na nossa jornada, sempre correndo, sempre trabalhando, sempre com tanta atividade, não temos tempo para parar e para reconhecer o toque de Deus que nos abençoa através da mão de um ser humano, de um próximo, que Ele usa para ministrar a nós a sua graça e o seu favor. Agimos como se fôssemos sempre salvos, sempre libertos, sempre no caminho do céu, sempre na posição correta, mas não temos parado para perceber os milagres que Deus tem feito em nossa vida. Esse camarada que foi curado, esse leproso, ele para, ele reflete, ele diz: gente, isso que aconteceu aqui na minha vida só pode ser aquela palavra de Jesus. Não foi acaso, não foi coincidência. Jesus não disse: vocês estão curados. Jesus não disse: eu quero que vocês estejam curados, como em outros momentos ele fez. No caso destes aqui, ele apenas disse: vão e se mostrem aos sumos sacerdotes, aos sacerdotes que vão confirmar o que está acontecendo com vocês. Eles foram. Alguns podem ter dito assim: olha, eu acho que isso tudo foi uma coincidência, deve ter uma explicação científica para isso. Mas aquele homem disse: não é coincidência, é Jesuscidência. Ele falou, e por causa da palavra dele, eu estou curado. Então ele voltou, e isso produziu gratidão no seu coração. E o texto diz que ele voltou. E eu quero desafiar você essa semana
a parar. Eu quero desafiar você a parar para pensar nas coisas que Deus tem dado a você. Assim como nós tivemos uma semana pensando em propósito, em chamado, em significado, em sentido para a vida, em vocação espiritual, eu quero desafiar você essa semana a estarmos pensando em gratidão. Parar e refletir. Como você era antes de conhecer a Jesus? Como estava a sua vida sem salvação? Pense por um momento. Talvez isso lhe traga um pouco de vergonha, de tristeza, quem sabe até remorso. Mas não se esqueça, você está coberto pela graça de Deus. Pense na sua condição viciada, abusada, quebrada, esmagada, deprimida e no caso de alguns até suicida, não amada, indesejada, rejeitada. Mas Ele lhe encontrou. Um dia Ele apareceu na sua vida e a sua história mudou. E agora você tem olhos para enxergar a beleza da sua graça. Você tem coração sensível para perceber e agradecer a Deus por tanta bondade e fidelidade que nos cerca. Vamos dar um tempo essa semana, vamos parar um pouquinho, vamos voltar o nosso olhar para aquele que é a fonte de toda a graça, de todo amor, de toda a misericórdia que está sobre nós, e vamos nos encher de gratidão e vamos transbordar essa gratidão em ações de graças. Em terceiro lugar, para ser cheio de gratidão, você deve permitir que a linguagem de plenitude invada a sua vida. Esse homem abriu a boca quando ele estava desesperado junto com os seus amigos e clamou: Jesus, Filho de Deus, tenha misericórdia de nós. Mas agora ele volta, e o texto diz que ele volta glorificando a Deus em alta voz. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, um milagre aconteceu na minha vida. Ele expressa a sua gratidão com a sua boca, ele abre a sua boca e declara a sua gratidão, e isso produz nele a plenitude de vida. Jesus diz para ele: não apenas cura, você foi salvo. A sua vontade de expressar gratidão a Jesus o levou a ser cheio da plenitude do que Jesus tinha para lhe oferecer. Preocupa-me que muitos de nós passem os dias da semana sem expressar gratidão a alguém, como o próprio cônjuge dentro da casa, os seus pais, os seus amigos, os seus irmãos, até mesmo o garçom que lhe serve a mesa no restaurante. E isso vai continuando toda semana até chegar no domingo. E aqui no domingo não consegue louvar, não consegue adorar, não consegue agradecer, porque a equipe de louvor não vai produzir isso em você. Isso é o resultado de um estilo de vida, de uma cultura de gratidão, de uma prática que tem que ser diária na nossa vida. Nosso silêncio nos mantém vazios. Davi, por isso, declarou no Salmo 51, versículo 15: ó Senhor, abre a minha boca, coloca palavras nos meus lábios, e então eu publicarei, eu anunciarei o teu louvor. Por isso o Salmo 150, versículo 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Você está respirando, você tem fôlego de vida, então abra a sua boca e diga glória a Deus, diga graças a Deus, diga aleluia, aplauda ao Senhor e glorifique a Ele, porque você está vivo, porque você pode, porque você está respirando. Aleluia! Finalmente, para ser cheio de gratidão, você deve começar com aqueles que você pode tocar, que você pode alcançar. Pratique essa semana toda a gratidão, para que quando for dada a oportunidade a você de expressar sua gratidão a Deus, Deus seja glorificado na sua vida e você esteja pronto, preparada para expressar sua gratidão àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa semana, pratique a gratidão de maneira intencional, seja um agradecido intencional. E se você precisa começar, comece agora. Se você precisa de um ponto de partida, comece hoje. Olhe para
quem está do seu lado, diga: muito obrigado, meu irmão, porque você está aqui comigo. Muito obrigado porque você veio. Muito obrigado porque você está do meu lado. Quando você se levantar e sair daqui, agradeça ao pessoal da escola de crianças, as professoras, os irmãos estão lá trabalhando para que você possa estar na reunião. Diga obrigado porque você ficou com as crianças para que eu pudesse participar da reunião. Agradeça a equipe de segurança, de apoio. Agradeça aos intercessores que estão orando por você. Agradeça aos irmãos da equipe técnica que estão ali trabalhando, servindo lá no estacionamento. Agradeça aos irmãos que estão lá fora. Saia daqui agradecendo, passe a semana toda agradecendo. Expresse a sua gratidão. 1 aos Tessalonicenses 5, 16 a 18, o apóstolo Paulo diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que eu e você sejamos agradecidos, cheios de gratidão, gratos em todas as circunstâncias. Você entende o texto? As circunstâncias não mudam a vontade de Deus para nós. As circunstâncias não podem mudar a vontade de Deus para nós. As circunstâncias não são uma desculpa, não são uma justificativa para que não sejamos agradecidos. Não importa o que você está passando, a palavra de Deus diz: em qualquer circunstância, seja sempre grato a Deus. Seja intencionalmente agradecido, seja intencionalmente vocal com o seu agradecimento. Abra sua boca e expresse para as pessoas ao seu redor a sua gratidão, e desta forma você estará pronto para glorificar a Deus quando for oportuno e necessário, com o testemunho da sua vida e também com as palavras que saem dos seus próprios lábios. Eu quero concluir essa mensagem com o testemunho de um piloto de avião que lutou no Vietnã, chamado Charles Plumb. Ele era um piloto de bombardeiro e o seu avião foi abatido. E ele teve que saltar de paraquedas. E depois que ele saltou de paraquedas e caiu lá no Vietnã, ele foi preso e ficou 6 anos em um campo de concentração de prisioneiros daqueles do Vietnã. Só depois de 6 anos é que a sua liberdade foi negociada e ele voltou para os Estados Unidos. E quando ele voltou para os Estados Unidos, o Charles Plumb, ele começou a dar palestras sobre os horrores que ele viveu na guerra, especialmente nesses 6 anos e que esteve como prisioneiro. Ele compartilhava a sua mensagem de superação, como ele conseguiu passar por cima de todas essas dificuldades e retomar a sua vida depois de todo esse horror, essa tragédia que ele viveu. Um dia ele estava em uma dessas palestras e durante o almoço em um restaurante, alguém o abordou e falou com ele: você é o Charles Plumb, não é? Você é aquele piloto que caiu no Vietnã e ficou preso por 6 anos e voltou? Ele disse: sim, sou eu. Você me conhece? Ele disse: sim, eu lhe conheço. Eu combati com você, eu estava no mesmo navio, eu era o marinheiro que enrolava, dobrava os paraquedas de todos os pilotos. O seu paraquedas abriu, né? Ele funcionou, não foi? Ele disse: claro, senão eu não estaria aqui falando com você. O Charles Plumb disse que naquele dia ele foi para casa e não conseguiu dormir. Ele passou a noite toda inquieto. Ele começou então a se lembrar como ele era um marinheiro arrogante, um militar que não falava direito com ninguém. Ele pensou naquele rapaz, naquele marujo, e lhe disse: quantas vidas passaram pelas mãos daquele rapaz, e quantas vezes eu mesmo passei por ele, e eu nunca pude agradecê-lo, eu nunca tive um ato, um gesto de gratidão pelo seu serviço. Então Charles Plumb resolveu em todas as suas palestras começar a sua palestra perguntando: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Todos temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Precisamos de muitos paraquedas na vida e durante o dia: físico, emocional, mental e espiritual. Portanto, jamais deixe de ser agradecido. Que Deus abençoe a sua semana cheio de gratidão. Eu quero orar com você. Coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos.
Pai, nessa noite, nós queremos te pedir perdão, porque tantas vezes estamos reclamando, estamos nos queixando, tantas vezes estamos sendo ingratos, blasfemando até, amaldiçoando as coisas, as pessoas, até a nossa nação. Queremos nessa noite pedir a tua graça, o teu favor. Vem sobre nós, nos ajuda a sermos diferentes, a praticarmos o verdadeiro Evangelho. Passamos uma semana toda pensando em propósito, chamado, vocação. Queremos começar essa semana cheios de gratidão e pensar em quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia para sermos gratos àqueles que estão ao nosso redor, mas principalmente àquele que é a fonte da vida e que tem nos dado tudo gratuitamente no amado Jesus. Pedimos que a tua graça nos cure, pedimos que a tua graça transborde em nós, que através de nós pessoas lá fora que estão tão tristes, tão perdidas, tão desesperadas, possam ser tocadas, alcançadas com esta mesma graça através de nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.